Do fundo do poço ao palco. A luz do palco brilhava, mas ele não estava lá. Na verdade, ninguém sabia quem ele era. E, por muito tempo, nem ele mesmo sabia mais. André caminhava sozinho pelas ruas frias da cidade, sem rumo, sem esperança, sem nada. As pessoas passavam por ele, mas ninguém realmente o via. Para muitos, ele era só mais um, mas o que ninguém sabia era que André já teve tudo: família, sonhos, talento e uma voz que encantava qualquer pessoa que ouvisse. Desde jovem, ele cantava, nas igrejas, nas ruas, em pequenos eventos. E cada vez que ele cantava, parecia que o mundo parava. Mas a vida nem sempre segue o caminho que a gente planeja. Com o tempo, vieram as dificuldades, as contas, as perdas, as decepções. E, pouco a pouco, André começou a se perder. Primeiro, parou de cantar. Depois, parou de sonhar. E quando percebeu, já estava no fundo do poço. Sem dinheiro, sem direção, sem vontade de continuar. As noites eram as piores. O silêncio gritava e os pensamentos pesavam. Você não conseguiu. Você falhou. Seu tempo acabou. Essas vozes ecoavam na mente dele, todos os dias. Até que uma noite, sentado na calçada, com o olhar perdido, ele ouviu algo. Uma música, vinda de longe, simples, mas poderosa. Era alguém cantando, com o coração. Aquilo mexeu com ele, despertou algo que ele achava que tinha morrido. Lentamente, ele se levantou e seguiu o som. Cada passo parecia mais leve, até que ele chegou. Era uma pequena igreja, portas abertas, poucas pessoas, mas uma presença diferente. André ficou parado na entrada, observando, sem coragem de entrar, até que alguém o viu, sorriu e disse: "Você pode entrar." Sem julgamento, sem perguntas, só um convite. E pela primeira vez em muito tempo, alguém o viu de verdade. Ele entrou, sentou no fundo e ouviu. Cada palavra, cada nota, cada silêncio. E naquele momento, ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Como se, depois de tanto tempo, ele tivesse encontrado um pedaço de si mesmo. Nos dias seguintes, ele voltou. E depois, voltou de novo. Até que um dia, alguém perguntou: "Você canta?" Ele hesitou. O medo voltou. As dúvidas também. Mas dessa vez, ele não fugiu. Respirou fundo e disse: "Eu cantava." "Então canta." Simples assim, sem pressão, sem expectativa. Só uma chance. André subiu. As mãos tremiam, o coração acelerado. Mas quando a música começou, algo aconteceu. A voz saiu, firme, emocionada, verdadeira. E por alguns minutos, o tempo parou novamente, assim como antes. Mas dessa vez, era diferente. Não era sobre talento, era sobre recomeço. As pessoas choraram, se emocionaram, e André se reencontrou. Aquele momento mudou tudo. Ele começou a cantar novamente, primeiro ali, depois em outros lugares, pequenos eventos, pequenos palcos, mas com um coração gigante. E com o tempo, as portas começaram a se abrir. Convites chegaram, oportunidades surgiram. E um dia, ele estava lá, no palco, diante de centenas de pessoas. Luzes, som, expectativa. Mas dessa vez, ele sabia quem era. Não o homem que perdeu tudo, mas o homem que decidiu recomeçar. E quando ele cantou, não era só música, era história, era dor, era superação, era verdade. E naquele dia, ele entendeu.
O fundo do poço não é o fim. Às vezes, é o começo de algo muito maior. Agora me diz, você já se sentiu no fundo do poço? Sem saída, sem direção, sem esperança? Se sim, lembra disso. Ainda não acabou. Enquanto você estiver respirando, sempre existe uma chance de recomeçar. Se essa história falou com você, comenta aqui a palavra recomeço e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que não importa o quão fundo você caiu, você ainda pode subir.